11 horas e 36 minutos. Que alegria estar com você nessa quarta-feira aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou Rafael Henrique, catequista. E meus irmãos, que saudade de você, viu? Né? Segunda-feira e terça dessa semana, eu tive aí uns probleminhas de saúde que não deixou que eu viesse aqui para a rádio. Nada grave, graças a Deus, mas foi o suficiente também para eu não conseguir gravar aqui os programas. Então, essa semana vai ser um pouco diferente, né? Ao invés de 5 dias, nós vamos fazer 3 dias, então, bem intensos de estudo bíblico, né? Tanto na quarta, na quinta e na sexta. Então, pode ficar tranquilo. Mesmo em 3 dias, nós vamos estudar aí todo o livro de Neemias. Eu vou fazer um resumo para você, vamos focar no essencial e pode ter certeza que você vai sair cheio de revelação. Gente, por falar em Neemias, é um livro incrível. Se você gostou do anterior, se você gostou do livro de Esdras na semana passada, você vai amar Neemias. Porque agora não é mais só reconstruir templo, é reconstruir muros, é reconstruir cidade, é reconstruir segurança, é reconstruir tudo. Então seja bem-vindo a mais um estudo bíblico aqui da rádio. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Você lembra como é que foi semana passada? Semana passada estudamos Esdras, né? Esdras, ele tinha voltado do exílio, tinha trazido 7.000 pessoas, tinha confrontado o pecado, tinha ensinado a palavra de Deus para todo mundo, tinha trazido uma reforma espiritual, o templo estava funcionando, a adoração estava restaurada, o povo estava estudando a Bíblia, tudo lindo espiritualmente. Mas tinha um problema gigante. O problema é que os muros de Jerusalém continuavam destruídos. E olha, não é só uma questão estética, não. Não é falar assim, que feio, a cidade toda quebrada. Não, não é isso. Era uma questão assim de segurança. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Qualquer bandido, né, podia invadir. Qualquer exército podia atacar. Então o povo vivia nesse perigo constante. Então é nesse contexto que Deus levanta um homem chamado Neemias. Esse livro tem 13 capítulos e, para começar, eu quero te dizer quem era Neemias. Neemias, o livro começa assim, ó. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. É a primeira informação que ele dá, né? Ele estava em Suzã, a capital do 20º ano do rei Artaxerxes. Ou seja, Neemias não estava lá em Jerusalém. Ele estava em Suzã, que era a capital do Império Persa. E era longe, centenas de quilômetros então de distância de Jerusalém. Rafael, e o que ele fazia lá? O versículo 11 já responde para nós. Ele era copeiro do rei. Você sabe o que é um copeiro? Era o cara responsável por provar
o vinho antes do rei, antes dele beber. É, isso mesmo. Ele provava o vinho do rei antes dele beber, porque naquela época lá tinha muita tentativa, né, de envenenamento. Então, o copeiro provava primeiro. Se ele morresse, o vinho estava envenenado. Se ele não morresse, estava liberado para o rei poder beber. Parece um trabalho meio... Como posso dizer? Parece um trabalho meio suicida, né? Mas, na verdade, era uma das posições mais importantes lá do palácio. Era um profissional que era muito respeitado, porque tinha acesso direto ao rei. Você podia passar horas com ele, conversando, dando conselhos. Então era um cargo de extrema confiança do rei. Neemias, então, não era qualquer um, né? Ele tinha status, ele tinha posição, tinha conforto, vivia no palácio do homem mais poderoso. Mas sabe o que acontece? Mesmo com toda essa mordomia, o coração dele não estava ali em Suzã. O coração dele estava em Jerusalém. Então um dia chegou em Suzã um grupo de judeus que estava vindo de Jerusalém, e entre eles estava Anani, que é o irmão de Neemias. E Neemias correu para perguntar a ele: opa, meu irmão, tudo bom? Como estão as coisas em Jerusalém? Como está o povo que sobreviveu ao cativeiro? Neemias foi todo animado, mas a resposta deixou ele devastado, porque a resposta foi devastadora. O irmão dele respondeu dizendo que os que ficaram lá, que escaparam do cativeiro, estavam em grande miséria, em grande desprezo. O muro de Jerusalém estava derrubado e as portas estavam queimadas. Então tinha miséria, tinha desprezo, muros derrubados e portas queimadas. E com isso Neemias ficou muito triste, ficou desmoronado. Olha o que diz aqui a Bíblia. A Bíblia diz assim: quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Jejuei e orei perante o Deus dos céus. Então ele ficou alguns dias chorando. Não foi só uma emoçãozinha rápida, do tipo, que pena que estão assim. Não. Ele teve uma dor profunda, teve uma angústia no peito, ele ficou realmente arrasado. Rafael, mas por quê? Ora, porque ele amava Jerusalém. Ele morava longe, tinha uma vida boa, sim, ali em Suzã, mas como eu disse, o coração dele batia por Jerusalém, pela cidade de Deus, pelo povo de Deus. E aqui já vem o nosso primeiro ensinamento, hein? Nosso primeiro ensinamento desse livro. Anota aí no seu caderninho. É um ensinamento poderoso. Você pode estar longe fisicamente, mas o seu coração precisa estar no lugar certo. Neemias podia ter pensado assim: problema deles. Eu tô bem aqui no palácio. Tenho um salário bom, conforto, minha segurança, azar o deles. Mas não. Neemias chorou, ele sentiu, ele se importou. E depois de chorar alguns dias, Neemias fez algo que todo mundo
que quer ver alguma mudança precisa fazer. O que, Rafael? O que é que todo mundo que quer ver uma mudança precisa fazer? Precisa orar, não é? E ele orou. E foi uma bela oração, não foi aquela oraçãozinha. Não. Foi uma oração de quebrantamento, de confissão, de súplica. Eu vou resumir ela aqui para você, essa oração que ele fez, para você ter para você ver que oração bonita, meus irmãos, que ele fez. Rafael, o que significa oração de quebrantamento? Tem um ouvinte aqui me perguntando, né? O que é quebrantamento? Significa uma entrega total. Ela é uma entrega sincera e humilde a Deus. A pessoa está reconhecendo que depende dele, depende de Deus. A pessoa abandona o orgulho. É um momento de curvar, né, o coração. Isso é uma oração de quebrantamento. Então vamos lá, deixa eu resumir essa oração aqui que ele fez. Olha, primeiro, ele adorou. Ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus ensinamentos. Então, antes de pedir, ele adorou, né? Antes de reclamar, ele reconheceu quem Deus é. Isso já mostra que ele era sábio, que ele tinha sabedoria. Você não chega na presença de Deus já cobrando. Você chega reconhecendo, né, a sua grandeza. Depois ele confessou o pecado. Nós temos procedido corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes, ou melhor, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Então veja que interessante. Neemias nem estava em Jerusalém. Não era ele que tinha pecado, mas mesmo assim ele disse: nós pecamos. Ele se identificou com o povo, ele assumiu a responsabilidade de todos. Isso mostra também que ele era humilde e também um líder. Isso mostra humildade, isso mostra liderança. É assumir o problema como seu, mesmo quando não é diretamente uma culpa sua. Terceiro, ele lembrou Deus das promessas, né? Olha o que ele diz: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. Se vocês pecarem, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem e guardarem os meus mandamentos, ainda que os rejeitados estejam nas extremidades dos céus, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Então, nessa parte da oração, Neemias estava ali clamando, com base nas promessas de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, tu prometeu, e agora eu estou cobrando essa promessa. Depois ele fez um pedido bem específico. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do seu servo. Dá êxito hoje ao teu servo e faz com que ele alcance misericórdia perante este homem. Que homem? Quem será que Neemias estava falando? Do rei, meus irmãos, estava falando do rei. Neemias estava dizendo assim, ó: Deus, eu vou falar com o rei e eu preciso que o rei me ouça,
que ele tenha misericórdia de mim, que ele autorize o que eu vou pedir. Isso é uma fé prática. Não é só uma oração do tipo, ah, Deus, faz alguma coisa aí. Não. É dizendo, Deus, eu vou agir, mas eu preciso que tu vai na frente, que você vai na frente para mim. Essa foi a oração. Então Neemias orou, jejuou durante meses, esperando o momento certo de falar com o rei. Até que um dia, 4 meses depois, estava ele lá, servindo vinho ao rei. E aí o rei percebeu. Neemias, por que você está tão triste? Será que você está doente? Está com o coração triste? E olha o que a Bíblia diz. Então temi muito. Por que, Rafael, ele ficou com medo? Porque mostrar tristeza na presença do rei era perigoso. Naquela época lá podia ser interpretado como desrespeito. Você sempre tinha que estar alegre ao servir o rei. Mas Neemias respirou fundo e ele foi sincero. E ele disse, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, está assolada e as suas portas queimadas? Então vejam, meus irmãos, ele teve uma coragem imensa, né? Ele abriu o coração. E o rei perguntou, o que você quer então? E olha o que Neemias fez antes de responder. Antes de responder, ele orou a Deus. Fez ali uma oração rápida, uma oração de emergência. Tipo, Deus, me ajuda agora. Me dá as palavras certas. E aí ele respondeu ao rei. O rei tinha perguntado, o que você quer então? Então Neemias responde, se é do agrado do rei, se o teu servo tem achado favor diante de ti, manda-me ajudar. Mande-me para ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então ele disse, né, rei, eu quero sair do palácio, quero ir para Jerusalém, reconstruir os muros. E o rei, né, com a rainha sentada ao lado dele, a rainha estava lá também, perguntou, quanto tempo você vai ficar? Quando é que você vai voltar? Então Neemias deu um prazo. A Bíblia não fala quanto tempo, mas, segundo alguns estudos, provavelmente ali uns 12 anos. Foi o tempo que ele ficou, provavelmente. E será que o rei aceitou? Sim, o rei aceitou. Mas Neemias não parou aí. Ele já tinha uma lista de pedidos preparado. Ele tinha... Olha a sabedoria dele. Ele disse assim, se é do agrado do rei, dá-me cartas para os governadores das províncias além do rio, para que me deixem passar até que chegue a Judá. E uma carta também para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para o templo, para os muros da cidade e para a casa que vou morar. Neemias era estratégico. Ele não só pediu permissão para ir embora, né? Ele pediu proteção no caminho e material também para construir.
E sabe o que é mais incrível? Olha o que a Bíblia diz. O rei me deu segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então tudo foi concedido, porque a mão de Deus estava sobre Neemias. Meus irmãos, quando você ora, quando você confia, quando você age com sabedoria, a mão de Deus vai na frente e prepara o caminho. Então Neemias viajou com escolta militar. O rei mandou oficiais, cavalheiros também para proteger ele. Diferente de Esdras, né? De Esdras, se você lembra do nosso estudo anterior, ele confiou só em Deus. Ele não pediu escolta, lembra? Já Neemias, Neemias aceitou. Será que era falta de fé dele, Rafael? Será que ele não tinha fé? Não, era sabedoria mesmo. Deus provê de formas diferentes, para pessoas diferentes também. E quando ele chegou em Jerusalém, algo aconteceu, algo interessante. 2 homens ficaram extremamente incomodados. Sanbalate, que era o governador de Samaria, e Tobias, um amonita que era muito importante. A Bíblia diz que eles tiveram grande desprazer de que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então, olha que maldade. Eles não queriam o bem do povo de Deus, eles queriam que Jerusalém continuasse daquele jeito, destruída. Então, já adianto para você que esses 2 vão ser os inimigos de Neemias durante toda a reconstrução. Guarda bem esses nomes, Sanbalate e Tobias. Ora, meus irmãos, então Neemias, chegou em Jerusalém, ficou lá 3 dias sem fazer nada. Publicamente, só estava descansando, apenas observando. Então, numa noite, ele resolveu agir, resolveu começar, então ele já fez algo de cara genial. Ele levantou de noite, pegou ali alguns poucos homens de confiança e saiu para ver os muros, para inspecionar, sem ninguém saber. Porque ele queria ver com os próprios olhos o estrago, não queria ficar só na informação que os outros tinham dado, ele queria ver mesmo, constatar. E a Bíblia descreve que ele cavalgou de noite ao redor da cidade, vendo lá os muros derrubados, as portas queimadas, tinha entulho para todo lado. Em alguns lugares, o entulho era tão grande que o animal nem conseguia passar. Deve ter sido chocante. Uma coisa é você ouvir sobre destruição, mas quando você vê com seus próprios olhos, é muito mais chocante. Mas Neemias, ele não se desesperou. Ele começou a planejar. Então, depois da inspeção que ele fez, Neemias reuniu o povo, os sacerdotes, os nobres, os magistrados, todo mundo, e ele fez um discurso poderoso. Olha o que ele diz: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vamos, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais o próprio. E ele continua: eu contei a eles como a boa mão do meu Deus estivera sobre mim e também as palavras que o rei me tinha dito. Então ele deu testemunho, mostrou que Deus estava no controle, né, irmãos? Que já tinha
provido tudo. E aí, será que o povo respondeu alguma coisa? O povo respondeu assim, ó: levantemo-nos e edifiquemos. Todo mundo junto, todo mundo ficou animado, todo mundo com o mesmo propósito. E eles fortificaram as suas mãos para a boa obra. Mas lembra que temos inimigos também, né? Eles não ficaram quietos. Sanbalate e Tobias, eles começaram a zombar. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei? Olha a acusação. Eles estavam tentando colocar medo, né? Tentando fazer parecer que reconstruir era um ato de traição. Mas Neemias respondeu com firmeza e disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Por isso, nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então foi isso que ele disse. Pronto. Falou. Vocês não têm nada a ver com isso que ele estava dizendo ali. Vocês não vão participar. Vocês não vão atrapalhar. Neemias era corajoso, né? Era firme. Tinha firmeza, tinha autoridade. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. E só nesses dois, a gente estudou 2 capítulos, hein? 2 capítulos hoje. Só nesses 2 capítulos já tem tanta coisa para a gente aprender, hein? Vamos resumir rapidinho. Primeira lição: o seu coração precisa estar no lugar certo. Neemias estava onde? Estava no palácio, né? Mas o coração dele estava onde? Estava em Jerusalém. Ele podia ficar lá, se acomodado no conforto do palácio, mas não. Ele se importou com o povo de Deus. E você que está me ouvindo agora, seu coração está onde? Está nas coisas de Deus? Ou está nas coisas do mundo? Para você refletir aí. Vamos a mais uma lição que aprendemos hoje. A oração vem antes de ação. Nós aprendemos isso também. Neemias não saiu correndo para tomar uma atitude. Primeiro ele orou, né? Jejuou também, buscou a Deus e só depois ele agiu. Muita gente, meus irmãos, quer agir sem orar. E aí dá tudo errado. Então, primeiro, faça uma oração. Busque direção e depois aí sim você vai e age. Mais uma lição. Seja específico nos seus pedidos. Neemias não fez uma oração genérica, né? Rafael, o que é uma oração genérica? Ele poderia ter rezado assim, ó: ah, Deus, abençoa Jerusalém. Não, ele foi mais específico, né? Ele pediu favor com o rei, pediu autorização, pediu recursos. Então você também seja específico com Deus. Ele sabe o que você precisa, claro. Né? Deus já sabe, mas Ele quer que você peça especificamente. Quarta lição: planeje com sabedoria. Neemias fez uma inspeção noturna. Ele viu o problema, planejou, só depois ele convocou o povo. Então não seja impulsivo. Planeje, pense, use a inteligência que Deus te deu. E mais uma lição: os inimigos vão zombar de ti, mas não desista. Sanbalate e Tobias já começaram atacando, zombando, acusando, mas Neemias não desistiu.
Quando você decide fazer a obra de Deus, os inimigos vão tentar te atacar. É normal, irmãos, acontece mesmo, mas não pode desistir. Temos que continuar firmes. Amanhã a gente continua, tá bom? Amanhã vamos ver a construção acontecendo. Por enquanto ele está planejando, né? Amanhã vamos ver a construção, então. Vamos ver cada família trabalhando na sua parte do muro. Vamos ver também a oposição. Porque não foi só zombaria, não. Eu já adianto para você que também teve a ameaça de ataque. Vamos aprender como trabalhar com uma mão e segurar a espada com a outra. Vamos construir e vamos aprender como construir e se defender ao mesmo tempo. Amanhã vai ser intenso, hein? Vai ser prático, vai ser transformador. Não perca amanhã aqui na Rádio Barroso Mix. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente. E eu termino com a frase aqui, que o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Essa é uma frase de Neemias, que eu vou deixar até marcado aqui na minha Bíblia. Gostei dessa frase dele. Vou deixar aqui grifado. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Até amanhã, meus irmãos. Fique agora com o Terço Mariano. Viva feliz. Viva a palavra de Deus.